É o começo do fim. Vamos começar essa semana, que nessa semana a gente termina a primeira aplicação do Enem 2021. Amém, amém. E vamos terminar bem, né? Porque a gente já está começando a semana bem. Estamos começando a semana com a questão do pavão vermelho. Essa eu estava ansioso para fazer. Por incrível que pareça, as questões que eu mais estava ansioso para fazer são as últimas da prova, né? Então a gente vai começar com a do pavão vermelho essa semana. Já usei essa questão numa aula sobre sinestesia aqui no canal. E se você não assistiu a aula sobre sinestesia, assista porque você vai precisar. E bora lá ver qual é essa questão. Chega na vibe. Muito bem, então hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão número 41 do Enem 2021, caderno azul. No caderno amarelo é a questão 11, no caderno branco é a questão 44, no caderno rosa é a 16 e está na tela para você, a questão do pavão vermelho. Muita gente com dúvida nessa questão, mas essa aí eu vou provar para você por A mais B que nessa o INEP não errou. Nessa tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá então. O pavão vermelho. Ora, a alegria. Este pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho. Quando é estridente em meu quintal, a aurora. Clarim de lacre, ó. Clarim é um instrumento musical. Agora, a expressão clarim de lacre, eu não achei explicação para ela em lugar nenhum. Então, essa eu vou ficar te devendo porque eu pesquisei e não achei. Se um dia eu descobrir, eu volto e coloco alguma coisa nos comentários ou na descrição, em qualquer lugar aí, mas por enquanto não tem. Então, clarim de lacre, este pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura e o assemelho a uma chama do lábaro da aurora. É o próprio doge a se mirar no espelho, e a cor vermelha chega a ser sonora neste pavão pomposo e de chavelho. Pavões lilazes possuía outrora. Depois que amei este pavão vermelho. Depois que amei este pavão vermelho, os meus outros pavões foram-se embora. S. Costa, Sosígenes Costa, Poesia Completa. Sosígenes Costa, Salvador, Conselho Estadual de Cultura, 2001. Vamos observar algumas coisas aqui. O clarim eu já falei para você que é um instrumento de sopro, né? E aqui muita gente vai falar que a gente tem uma sinestesia, né? Este clarim de lacre, este pavão vermelho. Eu acho que está mais para uma metáfora, que está comparando o pavão vermelho ao clarim de lacre. Talvez pela beleza do instrumento, alguma coisa assim. Tem gente que vai falar que é sinestesia porque o pavão vermelho apela para a visão, o clarim como instrumento musical apela para a audição, mas a definição de sinestesia é uma complementação, é uma união. Tem um grilo. É uma união entre dois sentidos. Então, quando ele fala aqui embaixo da cor vermelha chegar a ser sonora, e aí você tem uma coisa impossível, né? Que não tem como você ouvir uma cor. Aí sim você tem uma sinestesia, que aí você tem uma mescla nos sentidos, nas sensações humanas. E é por isso que eu deixei o card de sinestesia lá no começo. Mas nesse caso do clarim de lacre, não vejo como sinestesia, não. Acho que quem vê sinestesia aí tá viajando um pouquinho aí na maionese, ou tá pegando aquela definição de sinestesia de só por você colocar dois sentidos humanos na mesma frase ou no mesmo texto, você já tenta caracterizar uma sinestesia aí. Acho que é exagerar. Mas tudo bem. Outro detalhe importante: o Doge que fala aqui embaixo é uma autoridade. Então por isso que fala, é o próprio Doge a se mirar no espelho. Pensa num príncipe, num rei olhando no espelho, né, vendo sua própria beleza. Doge era uma espécie de presidente que tinha em Veneza. Então, o Doge para dar essa ideia de autoridade, de beleza, de imponência para o pavão vermelho. O chavelho, que talvez você fique com dúvida também, teve até uma pessoa que comentou no canal um dia desse, um inscrito, que seria legal que o INEP colocasse uma caixinha com as definições de algumas palavras na prova. Seria legal mesmo, porque tem umas palavras assim que a gente fica curioso para saber na hora, mas não tem jeito, não tem um dicionário para você pesquisar, não tem o famoso Dr. Google, e aí passa a palavra aí sem você saber. Chavelho é uma espécie de pode servir para várias coisas. Uma das coisas é chifre ou aquelas anteninhas de inseto.
Mas o chavelho é porque o pavão, ele tem, caracteristicamente, ele tem uma espécie de um chifrinho de penas. Tá vendo? Isso aí, ó, na cabeça. Olha que gracinha, gente. Ah, não. Coisa mais fofa. Aí ele tem essas peninhas assim na cabeça, então isso aí é o chavelho, é como se fosse uma espécie de adorno, um chifrinho, só que de penas que ele tem aí. Esse pavão aí não é vermelho, é um pavão comum, azul. Se o pavão azul já é lindo, né? Agora, feitos esses esclarecimentos, deixa eu ver se tem mais algum esclarecimento que eu preciso fazer aqui. Não. Feitos esses esclarecimentos, vamos ver aqui de novo. A referência é Sosígenes Costa. Não sei se você conhece. Sosígenes é um pouco desconsiderado, infelizmente. É um pouco, sei lá. Ele é injustiçado, eu diria, mas ele é um poeta, jornalista, professor baiano e participou aí de um grupo modernista, apesar que o soneto não é uma coisa tão modernista assim. Mas tudo bem, só para você conhecer um pouquinho do Sosígenes Costa. Pesquisa depois que eu acho que você vai gostar das poesias, das obras dele. Na construção do soneto, as cores representam um recurso poético. Beleza, as cores então representam um recurso poético que configura uma imagem com a qual o eu lírico faz alguma coisa. Vamos ver as alternativas. Letra A. Revela a intenção de isolar-se em seu espaço. Não tem nada no texto que remeta a isolamento em si, né? A gente pode ver a alegria, este pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho quando é estridente em meu quintal a aurora, o amanhecer, né? Clarim de lacre, este pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. Ele é maior, é melhor, é mais importante. Ele sobressai diante dos pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura. E o assemelho, eu acho ele semelhante a uma chama do lábaro da aurora. O lábaro é a bandeira, é como se a aurora, né, o amanhecer, viesse preenchendo de cores, como uma bandeira balançando. Então, uma chama do lábaro da aurora, daquele estandarte do amanhecer. Bonito, né? E o próprio Doge a se mirar, é o próprio Doge a se mirar no espelho, e a cor vermelha chega a ser sonora neste pavão pomposo de chavelho. Pavões lilazes possui outrora. Depois que amei este pavão vermelho, os outros foram-se embora. Talvez o isolamento por esses outros irem-se embora. Mas primeiro que eu acho que é muito pouco, né? A gente pode observar que é muito pouco para você falar que o autor configura uma imagem com a qual o eu lírico revela a intenção de isolar-se. Não tem intenção de isolar-se. Ele se isolou, consequentemente, porque os outros pavões foram embora, ficou só ele e o pavão vermelho. Mas não tem uma intenção disso. Então a letra A está incorreta. E aí eu ainda estou forçando, né? Porque a gente precisa que isso tenha relação com as cores. E nem tem. Letra B. Eu risquei a letra A, mas não apareceu para você não. Agora tá aí. Letra B. Simboliza a beleza e o esplendor da natureza. A gente poderia até pensar nisso, porque nós temos aí falando da aurora, tá falando do pavão, não sei o quê. Só que isso é uma metáfora, né? Você pode observar que essa conquista desse pavão, na minha visão, é claro que poesia cada um interpreta de uma forma, é uma coisa muito subjetiva, mas na minha visão isso fala sobre amor, relacionamento amoroso. A pessoa conheceu alguém tão importante, tão maravilhosa para ela, que todas as outras pessoas que passaram na vida dela, que deixaram alguma marca, foram embora porque eram muito irrelevantes diante daquela pessoa específica que a pessoa conheceu, né? Então, para mim, isso é uma metáfora para um relacionamento amoroso, alguma coisa assim. Uma pessoa que chegou trazendo tudo aquilo que a outra esperava. Então, não vejo que é a intenção, principalmente em usar as cores. Vamos marcar as cores para ficar mais fácil? Vamos marcar aqui que eu acho que vai facilitar a nossa interpretação. Nós temos o vermelho aqui em cima. Todo lugar que tiver cor tem aqui o vermelho. Depois nós temos... Deixa eu tirar esse outro que está aqui marcado, né? Esse clarim de lacre, para eu poder marcar só o vermelho. Ok. Sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura. Púrpura também é vermelho.
e o assemelha a uma chama do lábaro da aurora. Beleza. É o próprio Doge a se mirar no espelho e a cor vermelha, de novo aqui, chega a ser sonora. Neste pavão pomposo de chavelho. Pavões lilazes, aqui nós temos os lilazes, possuí outrora. Depois que amei este pavão vermelho, os meus outros pavões foram-se embora. Beleza. Então nós temos aí todos os momentos em que aparece cor, nós temos aí. Muito bem. Então a letra B, a gente vê que não tem nada sobre o esplendor e a beleza da natureza. É uma metáfora esse poema para algum tipo de conquista, alguma coisa assim que a pessoa conseguiu. Letra C, experimenta a fusão de percepções sensoriais. A fusão de percepções sensoriais é a sinestesia que a gente falou agora há pouco. Ali a gente tem um trecho do vermelho que fala sobre a fusão de percepções sensoriais, que é aqui, ó, a cor vermelha chega a ser sonora. E muita gente foi nessa alternativa. E muita gente está perguntando, mas é essa a resposta? Por que que não é essa a resposta? Não é essa a resposta porque o comando pede as cores. Ele não pede a cor vermelha. Ok? Ele pede as cores. E quais são as cores que nós temos? Nós temos vermelho e nós temos lilás. Usando o vermelho e o lilás, a pessoa que fez o poema, o Sosígenes Costa, ele tinha uma intenção quando ele colocou o vermelho e o lilás e fez uma comparação entre as duas coisas. Ok? Essa, então, a gente não tem as duas cores fazendo sinestesia, não, porque o lilás não faz. Pavões lilazes possuem outrora, e ele não fala nada da cor lilás, ele não fala que a cor lilás era pouco audível, sei lá. Ele não fala nada que permita que você relacione o lilás com outro sentido que não seja a visão. Então a gente não tem a fusão de percepções sensoriais quando a gente considera as cores, as duas, o vermelho e o lilás, ok? Letra D de dado. Metaforiza a conquista de sua plena realização. Aí sim. Como a gente vê que o poema todo é uma metáfora para algum tipo de conquista, quando ele usa o vermelho e o lilás, é para fazer uma metáfora com relação a alguma conquista, provavelmente uma conquista amorosa. Observa que ele fala o seguinte: a cor vermelha chega a ser sonora. Beleza. Pavões lilazes eu possuí outrora. Eu tive outros pavões. Eram lilazes os pavões que eu tive. Mas depois que eu amei este pavão vermelho, os outros pavões foram embora. Certo? Então você vê que ele usa, e isso faz uma metáfora entre essas duas cores, é uma comparação implícita, né? Então ele está comparando com alguma coisa. O vermelho é alguma coisa que ele conquistou e o lilás é alguma coisa que foi embora. Na minha visão, é um relacionamento amoroso, mas pode ser uma outra coisa. É claro que as visões variam, né? Pode ser um sonho que a pessoa tinha de viajar para algum lugar. Então ela já fez várias viagens, mas nunca via graça porque o sonho era ir para um lugar específico. Alguma coisa assim. Então a letra D está correta. O tempo todo é feita uma metáfora da conquista de alguma coisa que a pessoa queria muito, que ela ficou muito feliz, muito emocionada de ter conquistado. Letra D. Expressa uma visão de mundo mística e espiritualizada. Não tem nada no poema relacionado a misticismo e espiritualidade. Está mais relacionado mesmo a uma conquista. Pode ser de um amor, pode ser de alguma coisa, mas não tem nada místico assim, sendo simbolizado pelo vermelho e pelo lilás. O poema não dá nenhuma pista de uma coisa mística, né? A única palavra que pode fazer a pessoa pensar que tem algo místico é o doge. A pessoa pode pensar que o doge que está aqui, né? Talvez seja alguma coisa mística, alguma coisa assim, caso ela não conheça essa situação do doge em Veneza, etc. E isso pode induzir a pessoa a errar, mas não tem nada a ver, não tem absolutamente nada referente a misticismo ou espiritualidade no soneto inteiro, tá bom? Você pode ler, reler quantas vezes você quiser. É um soneto de fácil leitura, apesar de uma ou outra palavra difícil, então a gente consegue perceber que não tem nada relacionado a espiritualidade, misticismo, qualquer coisa do tipo. Então, vamos riscar a letra E, que
parece que foi colocada mesmo só para preencher buraco aí. Então a resposta dessa questão é a letra D. A letra D está correta. Se você marcou a letra D, você acertou. Se você marcou, geralmente eu consolo, né? As pessoas que erraram, falam, não, tem, essas duas estão corretas mesmo, mas nesse caso não tem como. A letra C não está correta, porque a letra C trata apenas do vermelho, não considera o lilás. Isso nós temos as cores, por isso que eu falo, gente, presta atenção no enunciado, presta muita atenção no comando, porque ali tem dicas, tem pistas que vão te ajudar. Todo detalhe no enunciado é uma pista para te ajudar a interpretar bem. Se fosse a cor vermelha, a letra C estaria correta também, né? Tanto a letra C quanto a letra D estariam corretas. Se no enunciado falasse a cor vermelha representa um recurso poético. Ok? Qual que é o recurso poético que foi feito aí da letra D? A metáfora, a própria letra D traz para a gente a metáfora, configura uma imagem com a qual o eu lírico metaforiza a conquista de sua plena realização. É isso então. Corrigida essa questão que deixou muita gente na dúvida e tá explicadinho para você aí. Bora fechar. Vale a gente pensar, né, que quando a gente pensa sobre a questão aí estar relacionada a um relacionamento amoroso, alguma coisa assim, lembra que a cor vermelha é relacionada a paixão, excitação, esse tipo de coisa. Então, é ainda uma dica que pode fazer a gente caminhar para uma interpretação de que a cor vermelha está relacionada a alguma coisa amorosa, afetiva. Muito bem. Se você está chegando pela primeira vez por causa dessa questão, né, a gente tem aqui a prova inteira. Então você se inscreve aí que você vai assistir todas as questões dessa prova bendita de 2021, esse surto coletivo. Aproveita e clica aí ó, no sininho, ativa as notificações, que é para você não perder nada. Tem card para você também com todas as questões aí. Nós já estamos na 41, então tem das 6 até a 40 aí para trás para você ver. Tira o atraso aí, vai maratonando. Se tiver muita coisa, você bota na velocidade 2x e ó, chega o rei e mete espora. Para você conseguir pegar tudo aí e não ficar perdido ou perdida neste universo do Enem. Muito bem. Por hoje eu vou ficando por aqui, porque eu já estourei meu tempo, mas era uma questão que exigia mais tempo mesmo. Beijo pra você e até a próxima. Fui, tchau!